Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui para realizar mais uma tarefa doutrinária para o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, GPEC, essa casa que nos acolhe com tanto carinho e amor. Queremos mandar um abraço fraterno a todos os trabalhadores, todos os membros, frequentadores desta casa e agradecer pela oportunidade também de estudo, de trabalho. Estamos aqui para falar sobre um tema que é realmente por demais importante. Falar da criação, do Criador, falar de Deus. E o tema é: o que é Deus? É a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos que Allan Kardec faz aos espíritos benfeitores para saber inicialmente como seria a linha dos seus estudos, de pesquisas e também para trazer a cada um de nós os esclarecimentos tão importantes e necessários para o nosso aperfeiçoamento moral. Então vamos iniciar realizando uma prece em agradecimento a Deus nesta oportunidade, aos bons espíritos, pedindo ao alto a inspiração para que possamos transmitir uma mensagem de consolação, de alento, de esperança e de esclarecimento a todos os corações. Que assim seja. Bom, conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com muito fervor e com muito carinho também. Só que todas as noites ele fazia isso e aquilo começou a chamar a atenção do seu chefe, daquele chefe da caravana da qual ele fazia parte, e que ele era um homem muito rico. E aí foi para aquele homem mais pobre e perguntou a ele: por que você ora com tanta fé todas as noites? Como você sabe que Deus existe? E aí ele continua falando: você nem sabe ler? Por que você continua orando e pedindo e falando como se você estivesse entendendo alguma coisa, com o livro na mão até? E aquele homem crente e fiel respondeu para aquele Senhor: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais que ele transmite. Aí aquele homem rico e incrédulo pergunta: mas como assim? Como assim você reconhece esses sinais? Ele ficou admirado porque ele não entendia como é que ele conseguia desvendar e identificar esses sinais. E aquele servo humilde explicou: quando o Senhor recebe uma carta, quando uma pessoa está ausente, ele escreve. Como o Senhor sabe que ela escreveu? E aí aquele Senhor responde: ora, pela letra, eu percebo pela letra. E ele continua: quando o Senhor recebe uma joia, por exemplo, de uma pessoa amiga, como é que o Senhor se informa? Como é que o Senhor consegue descobrir de quem é o autor? Quem foi que construiu aquela joia para o Senhor? E ele responde: pelas marcas do ourives. Então, ele continua e faz mais uma terceira colocação. O empregado sorri, dizendo: quando houve passos de animais ao redor da tenda, quando estão acampados, se foi um carneiro para saber se foi um cavalo, se foi um boi. E aquele homem responde a ele: pelos rastros, respondeu aquele chefe. E aí ele ficou surpreso. E então aquele velho crente, aquele homem ancião, convidou o Senhor para fora da barraca onde ele se encontrava e disse assim para ele, mostrando para o céu, para o universo, onde a lua brilhava, onde estava cercada por multidões de estrelas, e ele exclamou para aquele homem dizendo: o Senhor, veja os sinais lá em cima.
não podem ser dos homens. Nesse momento, aquele chefe orgulhoso da caravana, com lágrimas descendo sobre os olhos, se ajoelha na areia e começa a orar também. Essa história foi retirada da obra Pai Nosso, ditada pelo espírito Meimei e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós já percebemos aí o quanto é importante estar atento aos sinais, perceber que ainda temos tanto para aprender, tanto para examinar em nossas próprias consciências sobre o significado da criação, sobre o significado do Criador. E Deus é um princípio fundamental na doutrina espírita. Não há vida, não há realidade, não há inteligência, senão pela vontade de Deus, senão pela vontade do Criador. E é possível perceber essa compreensão, é possível perceber essa análise nessa primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? Aqueles benfeitores, obviamente, já imaginavam que viria, o que estava por vir. E os espíritos respondem dentro da maior simplicidade, dentro da mais absoluta segurança, com uma frase seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E a partir dali, Kardec faz outras perguntas, questionando sobre a infinitude, sobre se Deus é ou não infinito, e os espíritos vão respondendo. Seria muito difícil nos sentirmos seguros onde quer que nós estivéssemos, sem que pelo menos pudéssemos alimentar a ideia de que existe uma fonte criadora e imortal. E esse estudo sobre Deus nos oferece realmente um ambiente de fé que corresponde também à sua ideia mais pura, à sua ideia mais essencial, que é a vontade de viver, a vontade de estar aqui neste mundo encarnado, de ter a confiança, de ter a noção de que nós não estamos sozinhos, de que existe uma força suprema que coordena e comanda todo o universo e toda a vida em toda parte, em vários mundos onde existem seres também habitando esses mundos, e que cada um de nós temos aqui a nossa responsabilidade perante o Criador. Estamos todos interligados, estamos todos unidos, envolvidos nesta vibração, nessa energia que é a mesma em toda parte, muito embora cada um dê a qualidade que a sua própria consciência e os seus próprios corações decidirem atribuir. Afinal de contas, estamos sob a égide do livre-arbítrio e Deus nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos também trilhar cada um os seus passos. Então sentimos essa alegria, sentimos essa felicidade quando verdadeiramente estamos sintonizados com esse ser supremo, com esse ser incalculável, inimaginável, e que essa alegria ao entrar em contato com a natureza, ao ter noção de que esse universo realmente foi criado por alguém que não o próprio homem. E ao contactar com essa ideia, ao imaginar que todos nós estamos envolvidos
nessa força, nessa inteligência que está acima de todas as inteligências. É este amor em verdade, porque Deus é amor, nos transforma também em seres mais iluminados. Apesar das mazelas, apesar das misérias, apesar de todas as imperfeições que ainda conservamos em nossas almas. Mas é diferente sentir tudo isso. É diferente sentir que, ao mesmo tempo, nós estamos livres para agir, para pensar, para sentir, mas estamos também sendo acompanhados por aquele que zela e cuida de todos os detalhes da nossa vida. De todos os detalhes. Porque estamos aqui imersos nesse amor, imersos nessa vibração que é Deus. E, obviamente, Ele sabe de tudo o que se passa dentro dos nossos corações. Ele sonda os mais íntimos lugares onde a gente sequer imagina que exista ou mesmo conheça, porque ainda não nos conhecemos o suficiente. Ainda não temos a verdadeira noção de quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. São perguntas realmente filosóficas até, por assim dizer, mas que a doutrina nos responde, nos traz a nossa consciência, a realidade, a verdade sobre a vida futura, a vida espiritual, a vida criada por este ser, a vida que cada um aqui hoje usufrui. Então, o Deus que por vezes procuramos fora de nós, Ele está igualmente também no centro da nossa existência. Porque Ele está em tudo. Ele criou tudo e nada vive sem a sua presença, sem o seu amor, sem a sua existência. E para o Espiritismo, esse entendimento também de que os homens têm de Deus ainda não está pronto, ainda não está acabado. Ainda precisamos realmente buscar esse aperfeiçoamento, não só do intelecto, mas especialmente do sentimento, para poder captar e compreender a existência divina, para poder sintonizar e sincronizar, especialmente com os desígnios do nosso Pai, que sempre nos procura, que sempre busca todos os seus filhos. Não importa, mesmo aquele que seja o mais terrível, o mais recalcitrante, resistente, Deus sempre está por perto. Deus sempre está em nossas consciências. As suas leis estão em nossas consciências, nos dando a cada momento sinais, alertas sobre essa constante evolução a qual todos nós precisamos estar também atentos, vigilantes, porque se deixarmos as oportunidades passar, estaremos perdendo também a chance de estar mais próximo do nosso Pai, estar mais perto do Criador à medida que vamos crescendo e evoluindo. Então o conceito de Deus, ele se modifica também com o tempo e veio se modificando, melhor dizendo, desde o início da civilização, da humanidade. É resultado dessas ampliações também das nossas consciências, desse conceito de novas abordagens. Então, tudo isso complementa e auxilia a ponto de chegar a esse ponto que nós chegamos hoje. E que ainda não temos a exata definição, porque os espíritos se restringem a dizer os atributos divinos. É único, imaterial, imutável, soberanamente justo, bom, mas ainda não temos conhecimento, não temos capacidade intelectual e emocional e espiritual e moral, fundamentalmente, para compreender
a existência de Deus. Então, não adianta, às vezes existem pensamentos também contraditórios que demonstram, na verdade, a nossa limitação, a dificuldade que nós temos de associar, e não só associar, e não apenas racionalizar, mas também sentir o significado de Deus. Então, a compreensão de Deus, na verdade, está acima da nossa humilde e simplória inteligência. É difícil, é complexo, mas não é impossível. Nós não vemos o ar que respiramos, mas sabemos que ele existe porque nós respiramos. Então é importante ter essa sensação, essa ideia, ainda que abstrata, ainda que impalpável, mas um dia com certeza vamos alcançá-la. Porque assim foi com a própria humanidade e vem sendo desde as eras primórdias, desde a época dos profetas, como por exemplo Moisés, que teve a noção de um Deus que não era mais voluntarioso, que na verdade estabelecia um contrato, um conjunto de regras para o seu povo, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, honrar pai e mãe. Então, era um Deus que estabelecia essa troca. Enquanto que outros profetas do Antigo Testamento, citados no Antigo Testamento, como Amós, como tantos e tantos outros, Oséias, diziam que Deus, em verdade, era um ser justo, mas ao mesmo tempo severo, e que ele tinha algumas características como não perdoar, como não compreender. Então, era ainda a visão primitiva, era ainda aquela visão distorcida da realidade sobre Deus, da realidade do divino, do Pai, que nunca, jamais agiu daquela forma. E aí veio Jesus. Jesus trouxe para a humanidade uma compreensão muito mais ampla sobre o significado de Deus. Trouxe para todos nós a ideia de amor, de que Deus é a expressão absoluta do amor. Então, a relação entre Deus e suas criaturas, entre Criador e criatura, nunca, jamais poderia deixar de existir o amor. Então, tanto é que ele chamava Deus, chama, melhor dizendo, de pai, de papai. Através da linguagem aramaica, ele dizia Abba, que a tradução é exatamente papai. Então ele já demonstrava ali a intimidade, a aproximação com o Criador, de uma forma tal que os homens da época não compreendiam. Então essa visão histórica mostra realmente vários conceitos sobre Deus, aceitos em determinados períodos da humanidade, da história, mas que foram também sendo abandonados, esquecidos, por assim dizer, também, porque deixavam de atender às expectativas das pessoas, dos grupos sociais. E Deus foi aos poucos também deixando de ser um Deus com D minúsculo, como aqueles deuses que eram adorados pelos povos místicos, inconscientes ainda, fanáticos, radicais, e deixou de ser um Deus também de um só povo, porque era a ideia que se tinha de um Deus que comandava os exércitos, um Deus que esmagava os seus inimigos, e que deixou de ser o Deus imprevisível das ações, que castigava, deixou de ser também aquele Deus que provocava medo, intimidação junto às pessoas, deixou de ser aquele Deus de uma igreja, de um templo, de um local específico, de concepções, de ideias doutrinárias
filosóficas, dogmáticas. Por quê? Porque no entendimento da doutrina espírita, Deus não se relaciona a nada mágico, místico, a nada divino no sentido de fantasioso, sacro, algo que venha a tornar a consciência, a razão totalmente desconexa do próprio ser. Então Deus não é matéria, Deus não é energia, Ele não tem uma forma definida, não é aquele homem velhinho sentado num trono com um cajado dizendo quem vai para o lado direito, quem vai para o lado esquerdo, quem pecou, quem não pecou. Por mais evoluído que seja, também não existe nenhum ser comparado a Deus, por mais que às vezes muitos queiram comparar e equiparar Deus a Jesus, por exemplo, muito embora Jesus tenha sido o ser mais iluminado que pisou aqui no planeta Terra, no entanto, Deus não se equipara a Jesus e Jesus não se equipara a Deus. Muito embora Jesus esteja contido em Deus, mas Deus não está contido em Jesus. Então a recíproca não é verdadeira. Deus vai além de Jesus, vai além de todos os seres, de todas as criaturas. Deus não está no céu, como muitos dizem. Ele também, na verdade, está nos seres, em todo lugar, desde o reino mineral, vegetal, animal, todos, nos homens, nos espíritos, individualidades, inteligências. Então, Deus não se confunde com nada nem com ninguém. Ele não tem um comportamento no sentido de determinar que façam ou deixem de fazer alguma coisa. Ele não determina também regras, ao contrário do que Moisés dizia, dos 10 mandamentos. Então não há por que falar também em desobediência à sua vontade, não há por que dizer pecado, como muitos costumam dizer também, que na verdade é uma expressão muito usada em muitas ciências teológicas, por assim dizer, e que trazem um peso da culpa no sentido de reprimir e condenar aqueles que fogem dessas diretrizes supostamente ditadas por Deus, que na verdade se traduz através de um interesse de prender, aprisionar a razão das criaturas e assim dominar a liberdade, dominar a livre escolha que cada um de nós temos ao buscar uma crença, ao buscar uma ideia, ao buscar um pensamento relacionado a Deus, à religião, ao que quer que seja. Deus também não vigia ninguém, não fiscaliza. Na verdade, são as nossas próprias consciências. Temos aqui a capacidade de resolver as nossas questões, de solucionar os nossos problemas através da própria consciência divina que já existe dentro de nós, através desse pensamento a todo momento que nos conduz, que nos acompanha. E Deus não castiga, Deus não pune ninguém, Deus não determina ou executa sentenças. Na verdade, para a doutrina espírita, Deus, na verdade, não aceita nem oferendas, nem sacrifícios ou promessas, ou o que quer que seja. Não concede graças, como muitos costumam dizer. Não protege alguém especial porque ou fez muitas preces ou deixou de fazer alguma prece naquele momento. Deus, na verdade, não atua sobre milagres, como muitos costumam dizer também. E Deus não está limitado também à humanidade terrena, ao nosso planeta Terra, ao nosso orbe,
ou mesmo a nossa galáxia, Deus abrange todas as criaturas, todos os seres, todas as criaturas de todo o universo, de todos os mundos, de todas as galáxias, sejam encarnados ou desencarnados no universo. Então, quando imagina-se falar sobre Deus, imagina-se essa extensão, essa amplitude que, em verdade, é o próprio amor, é o próprio universo, são as próprias criaturas que estão organizadas, que estão ordenadas, sustentadas e alimentadas por Deus, pelo próprio Pai, pelo seu amor. E para a doutrina espírita, em verdade, o universo tem essa estrutura que não acontece nada por acaso, nada por coincidência. Tudo tem uma causalidade, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. E esses motivos e essas razões, com certeza, estão na sabedoria divina, na consciência cósmica, que é onipresente, onipotente, onisciente. Por isso que, para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema. É uma definição que abarca hoje, de acordo com o nosso conhecimento, essa compreensão de Deus. E o objetivo do ser, em verdade, é a evolução. Nós estamos aqui para buscar ampliar essa consciência através dos conhecimentos, de construir uma nova vida a cada nova existência, de buscar desenvolver inteligência, as percepções, não só físicas, mas especialmente espirituais, de buscar entender a natureza das coisas, das pessoas, de si mesmo, especialmente de si mesmo, porque no cosmos, no universo, essa composição divina possibilita a todas as criaturas essa marcha. Então, Deus se torna evidente a todo momento, nessa harmonia constante, em tudo que existe. Quando fazemos qualquer referência ao cosmos, ao universo, imediatamente fazemos referência a Deus. Fazemos referência ao Criador, porque as relações que regem o universo estão submetidas à sua vontade. Por isso que Deus é a totalidade, por isso que Deus é essa estrutura inteligente e é o universo que representa tudo isso, de forma plural, ampliada, a todo momento. A cada um de nós, no momento de exercer o livre-arbítrio, que é uma das partes fundamentais dessa constituição do universo, dessa constituição divina em nossas vidas, nos dando a liberdade de exercer as nossas vidas de uma forma complexa, de uma forma única até, e que não pode ser copiada ou repetida por nenhum outro espírito, porque cada um de nós poderá seguir a fieira do bem e do mal, poderá se corrigir, poderá se arrepender. E a compreensão que nós, seres humanos, vamos tendo de Deus realmente é constituída a todo momento através das suas próprias leis, dessas leis que estão na nossa consciência, e muitas delas ainda adormecidas porque não conseguimos entendê-las ou compreendê-las verdadeiramente. Mas um dia isso chegará. Então, não adianta discutir sobre a existência desse Pai, porque Ele de fato existe. E com o tempo, essas leis vão passar a ser vistas de uma forma mais expressiva, vamos compreender de uma maneira mais contundente e passar a agir com o outro, com a vida, com o mundo, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais inteligente. E até porque Deus
Ele nos traz a todo momento esse convite para repensar as nossas vidas, para nos identificarmos com Ele. E essa identidade com Deus não se faz apenas pela obediência pura e simples às suas leis. Não é de forma irracional, mas é através do conhecimento, é através da razão, da sabedoria. Todos nós, seres aqui, estamos relacionados a Deus. E todos nós, enquanto criaturas, estamos relacionados com o Criador. Na medida em que vamos evoluindo, vamos ampliando também essa consciência. E todos os seres que aqui expressam essa consciência determina as características divinas. Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Está lá no Evangelho, na Bíblia, mas não idênticos, porque a criatura não vai se transformar no Criador, mas sim vamos nos aproximar, nos aperfeiçoar cada vez mais, até o dia que vamos nos aproximar dele. Então Deus faz e age no mundo, no universo, através de cada um de nós. Nós somos instrumentos do seu amor, da sua justiça, da sua verdade. Nós temos aqui também a importante tarefa de realizar a nossa parte. E mesmo sabendo de todo esse potencial do Criador e que somos os seus filhos, ou seja, que nós estamos aqui para ser amados, amar e aprendendo também a ser amados por Ele. Ainda temos dificuldades em lidar com essa força suprema, e lidar com Ele, e lidar com aquele que Jesus chamou carinhosamente de Papai. Então vamos fazer aqui uma pergunta. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você se vê nessa relação, nessa troca com o Criador? Será que já fizemos essa análise? Será que já nos perguntamos como é realmente estar sendo acolhido, amparado por esse Pai? O ato de enxergar o nosso relacionamento com Deus realmente pode ser comparado ao ato de encontrar a si mesmo, ao ato de se ver. É como um espelho que colocamos à nossa frente e a partir dali começamos a enxergar quem nós somos de verdade, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos vivendo nas nossas vidas. Esses reflexos, essas transformações, esse novo modo de ser até, essa relação nos confere também algo que nos faz verdadeiramente íntimos do Criador. Porque Deus, desde a sua criação, desde quando Ele criou o universo e todos nós, atribui a todos nós sinais também da sua perfeição. Atribui a cada um de nós a sua bondade, a cada um de nós os seus atributos íntimos que estão latentes, a fraternidade, a generosidade, a dignidade. É claro que fomos criados por esse germe que desabrocha, que amadurece, que cresce dentro de nós. E à medida que nós vamos também percebendo isso, temos a capacidade de contribuir com a vida do outro, com a semelhança que nós precisamos ter também em relação àqueles com quem nos relacionamos, sejam familiares, entes queridos, amigos, pessoas que estão a todo momento nos solicitando, cruzando os nossos caminhos. Por isso, perceber dentro de si essa semelhança nos dá esse alívio, nos aproxima do próprio Criador e nos faz reconhecer dentro de nós também essa bondade, essa felicidade, essa alegria, essa paz, a sua própria misericórdia, que nos faz o quê? Perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar ao outro. Apesar de todas as fragilidades que ainda temos,
que nos consomem, que nos faz ainda espíritos tão pequenos, tão pequeninos, mas que ao mesmo tempo fortalecem em nós essa gratidão, essa certeza de que apesar das nossas faltas, que é a presença divina, a presença viva do nosso Pai, existe em todos nós. E que a todo momento nós podemos nos salvar de nós mesmos, porque é o próprio Espírito que prejudica a si, não é ninguém, não é o diabo, não é Deus, não é o obsessor, mas nós mesmos, à medida que vamos esquecendo dessa origem divina. E para fortalecer esse vínculo, é com certeza indispensável entrar em contato com essa essência. Para isso, a prece ao iniciar, ou durante o dia, ou ao findar, ou melhor, ao iniciar, durante e ao findar do dia. A prece é um estado também divino em nossas vidas. É uma maneira de nos comunicarmos com Ele, de falar com Deus, de agradecer, de entregar a nossa vida, de amar a presença do Pai, que a todo instante está presente conosco. E esse movimento de falar, de escutar a Deus, a palavra que pode ser lida, que pode ser revelada, é de fato uma forma de verbalizar, ainda que não precise de palavras, porque na verdade precisa de sentimento. A palavra é apenas um mecanismo, um meio de conjugar esse amor divino em nossas vidas, de permanecermos realmente conectados a Ele, imperturbáveis, mesmo diante dos desafios, dos problemas da vida, de fortalecer esse vínculo, essa amizade com aquele que nos ama tanto. E para entender também melhor o significado do nosso Pai, será que já nos perguntamos o que realmente eu espero e o que Deus espera de mim? São duas perguntas também que nos ajudam a melhorar como espíritos aqui reencarnantes. Porque o que Deus nos oferece é a oportunidade de desenvolver esses dons e essas virtudes a todo momento, que ainda adormecem em nossas almas, esperando esse esforço, esperando essa boa vontade de cada um de nós. A existência física é essa oportunidade de desenvolver essas virtudes, de trazer à tona esses dons intelectuais, esses recursos que são colocados em nossas vidas a todo momento, porque ninguém aqui reencarna à toa. Todos nós temos aqui uma linha de pensamento, uma trilha a ser seguida, um caminho. É claro que ao mergulhar na carne, as dificuldades aumentam, os planos mudam, os acidentes de percurso acontecem, mas nós temos também, a todo instante, mãos amigas, corações amorosos, que nos chamam para a verdade, que nos chamam para a realidade e nos dizem o que é que nós precisamos fazer e seguir. Por isso mesmo que a vida oferece esses embates, essas dores, dificuldades e desafios também, porque serão sempre aprendizados e oportunidades extremamente úteis para todos nós. Pensar em quanto tempo nós, às vezes, num processo doloroso e difícil, perdemos em nossas vidas. Não digo perdemos, porque realmente sempre é aprendizado, mas quando estamos despertos e vigilantes, o amadurecimento é mais rápido, nos fortalecemos, enfrentamos a vida com mais vigor, com mais alegria, sem medo, sem receio, e consciente também de que o aprendizado está se fazendo. Então a vida não é só feita
de aprendizados intelectuais ou físicos, mas principalmente das conquistas morais que Deus nos oportuniza em todo momento em nossas vidas. Então, o nosso progresso se dá à medida que vamos desenvolvendo tanto a mente quanto o coração. Então, Deus, através das diversas lições que Ele nos traz, nos dá também a chance de relembrar a sua existência, de nos fazer buscar a fonte, a origem de tudo, porque a lição divina da humildade só vai chegar quando a gente aprender também a calar, a lição da paciência quando aprendermos a esperar, a lição do perdão só vai ter espaço na nossa vida quando aprendermos a compreender ao outro. Assim são as lições também do coração. Enquanto o desenvolvimento intelectual se dá somente, às vezes, através dos livros, das escolas, dos estudos, o nosso desenvolvimento moral se dá nos embates da vida, se dá a todo momento, nas reencarnações que estamos recebendo, hoje numa dificuldade, hoje passando por um problema, por algo que a gente imagina que não vai se resolver, mas Deus está ali presente. E por tudo isso, Deus escolheu, com todo cuidado, com todo amor, a melhor família para a gente reencarnar, a melhor família para a gente estar ao lado, as pessoas com quem nós vamos estar ali também compartilhando as nossas bagagens, as nossas alegrias, felicidades, tristezas, a melhor cidade que nós vamos reencarnar para ter o melhor progresso, para ter as melhores condições também, as melhores lições, o melhor emprego. Então, Deus, em verdade, apenas espera de nós que cada um aproveite essa vida, essa oportunidade que a vida nos oferece. Todo cuidado é pouco, inclusive, para que não percamos de vista o bonde da história, para que não percamos de vista aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Porque como todo estudante numa escola que frequenta essa escola, se ele não estuda, no final do ano ele terá um resultado infeliz. Ele não vai passar de ano. Então, ele vai ser obrigado a recomeçar tudo mais uma vez. Então, ser um bom aluno na escola da vida realmente garante, ao final dessa existência, uma mente e um coração tranquilos e calmos para a próxima etapa que nos aguarda no mundo espiritual. Porque nós vamos aí ser herdeiros de nós mesmos, carregar a bagagem que nós construímos ao longo da existência física. E a doutrina nos ensina que Deus não espera por nossos apelos para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente, independente do que nós somos ou fazemos. E por isso o apóstolo Paulo tem uma fala realmente fantástica, quando ele diz que todos nós, melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz mais adiante que aprendeu a ser feliz, aprendeu a ser uma pessoa contente com toda e qualquer situação, porque tudo podia naquele que o fortalecia. E essa é a condição íntima de quem sabe confiar em Deus, quem sabe confiar na sabedoria divina. Que nós possamos cada dia mais nos aproximar do nosso Pai, do nosso Criador e fazer das nossas vidas um agradecimento à nossa existência, à vida que o Pai nos oferece, à existência que nós estamos tendo hoje para um dia aprender verdadeiramente a amar como Ele nos ama. Que Deus nos abençoe a todos e muita paz.